No estoicismo, 4 princípios fundamentais orientam a vida virtuosa: a temperança, a sabedoria, a justiça e a coragem. Neste vídeo, vamos abordar um desses princípios essenciais, que será a justiça. Ela será nossa guia para equilibrar as pretensões e interesses conflitantes na vida social, ajudando-nos a viver de maneira mais justa e harmoniosa. Exploraremos como esse princípio pode nos ensinar a dominar nossos impulsos e agir de forma ética e controlada. Aprofundaremos seu significado e discutiremos sua importância prática em nossa vida diária. A palavra justiça tem raízes profundas na história da linguagem e da cultura humana. Derivada do latim justitia, que por sua vez se origina de justus, significando justo ou correto. A ideia de justiça esteve sempre ligada à noção de equidade, correção e conformidade com a lei ou com o padrão moral. O conceito de justus está relacionado com o termo ius, que significa direito ou lei, indicando que ela está intimamente ligada à observância das normas estabelecidas pela sociedade ou pela moralidade. Nas civilizações antigas, ela era muitas vezes percebida como uma ordem cósmica ou divina. No Egito Antigo, por exemplo, a deusa Mat representava a verdade, a ordem e a justiça, sendo vista como o princípio que mantinha o universo em equilíbrio. O faraó, como representante de Maat na terra, era considerado seu guardião, garantindo que as leis divinas fossem respeitadas. Na Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, datado de cerca de 1754 a.C., é um dos primeiros exemplos de um sistema legal codificado. Este código estabelecia penas específicas para crimes específicos, baseando-se na ideia de olho por olho, dente por dente. Embora o código pareça severo aos olhos modernos, ele representava um avanço significativo na tentativa de criar equidade, sendo imparcial e consistente. A filosofia grega teve uma influência profunda na evolução desse conceito. Platão, em sua obra A República, discute amplamente sobre a justiça, observando um contexto social e individual. Ele argumenta que ela é a harmonia alcançada, quando cada parte da alma, razão, espírito e desejo cumpre sua função apropriada, e em um sentido mais amplo, quando cada classe da sociedade cumpre seu papel sem interferir nas funções das outras. Aristóteles, por sua vez, desenvolveu a ideia de justiça distributiva e corretiva em suas obras. Ele acreditava que a justiça distributiva era aquela que assegurava o compartilhamento proporcional dos bens e honra de acordo com o mérito de cada um. Enquanto a justiça corretiva se referia ao equilíbrio e à reparação das desigualdades que surgiam das interações humanas, como contratos e transações comerciais. Na Roma antiga, ela foi incorporada ao sistema legal romano, que influenciou profundamente o direito ocidental. Os romanos desenvolveram o conceito de ius naturale, ou lei natural, que era percebida como uma lei universal, acessível à razão humana e aplicável a todos os povos. Cícero, um dos grandes pensadores romanos, defendeu a ideia de que a verdadeira justiça só poderia ser alcançada através da adesão à lei natural, que transcendia as leis escritas. Durante a Idade Média, seu conceito foi fortemente influenciado pela teologia cristã. Santo Agostinho e Tomás de Aquino foram 2 dos principais filósofos a abordar o tema da justiça nessa época. Agostinho a via como uma virtude que emanava de Deus, e acreditava que ela era terrena e sempre imperfeita em comparação com a justiça divina. Tomás de Aquino, por sua vez, desenvolveu uma visão mais elaborada. Como uma das virtudes cardeais, ligando-a ao conceito de ordem e bem comum. A Idade Média também viu o desenvolvimento de sistemas legais complexos, como o direito canônico, que buscavam aplicar seus princípios em conformidade com a lei divina e as tradições locais. Com o advento da Era Moderna, o conceito de justiça começou a se secularizar e se tornar mais associado ao Estado e ao direito positivo. Filósofos como John Locke, Montesquieu e Rousseau foram influentes na formação da justiça como um direito inalienável dos indivíduos. Locke, por exemplo, argumentou que ela deveria proteger a vida, a liberdade e a propriedade, conceitos que mais tarde influenciariam a Declaração de Independência dos Estados Unidos e outros documentos fundamentais.
Montesquieu introduziu a ideia da separação dos poderes, como uma forma de garanti-la, evitando a concentração de poder em uma única pessoa ou instituição. Rousseau, em seu Contrato Social, apresentou a ideia de que ela deriva da vontade geral, ou seja, das leis e normas acordadas coletivamente por todos os membros de uma sociedade. No século XX, ela começou a ser vista sob novas perspectivas, incluindo a social e a econômica. Filósofos como John Rawls contribuíram significativamente para essas discussões. Em sua obra, Uma Teoria da Justiça, Rawls propôs equidade, uma concepção que busca garantir que as instituições sociais beneficiem igualmente todos os membros da sociedade, com particular atenção aos mais desfavorecidos. Além disso, a justiça internacional se tornou uma questão central, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com a criação de instituições como a Organização das Nações Unidas, ONU, e o Tribunal Penal Internacional, TPI. Esses organismos buscaram estabelecer padrões que transcendam as fronteiras nacionais, visando a proteção dos direitos humanos e a punição de crimes contra a humanidade. No estoicismo, uma escola filosófica fundada em Atenas por Zenão de Cítio no início do século III a.C., trouxe uma abordagem singular, que se destacou por sua ênfase na racionalidade e na moralidade universal. Para os estoicos, ela não era apenas uma virtude social, mas uma expressão fundamental da razão e do logos, a ordem racional do cosmos. Os estoicos acreditavam que ela era uma das 4 virtudes cardeais, juntamente com a sabedoria, a coragem e a temperança. Eles sustentavam que a justiça verdadeira deriva do reconhecimento de que todos os seres humanos compartilham uma natureza racional comum, o que implica um dever universal de tratar os outros com respeito e equidade. Sêneca, um dos mais notáveis filósofos estoicos romanos, defendia que ela é a prática de tratar cada indivíduo como um fim em si mesmo, respeitando a dignidade intrínseca de cada pessoa. Epicteto ensinava que a justiça deve ser guiada pelo princípio de agir de acordo com a razão, sem ser influenciado por paixões irracionais, como a raiva ou o desejo de vingança. Para ele, a justiça não é determinada pelas convenções sociais ou leis humanas, mas pela natureza racional e universal que todos compartilham. Marco Aurélio, o imperador e filósofo, também contribuiu para a visão estoica da justiça, destacando a importância de servir a comunidade e agir em conformidade com o bem comum. Em suas meditações, ele escreveu sobre a necessidade de viver em harmonia com a natureza e com os outros seres humanos, praticando a justiça como uma forma de viver de acordo com a virtude e o dever moral. Seu conceito ao longo dos séculos evoluiu de uma ideia enraizada em princípios divinos e cósmicos para uma concepção mais secular e orientada para os direitos individuais e coletivos. Os filósofos e as civilizações contribuíram para a construção da justiça como a entendemos hoje, com sistemas legais complexos e uma crescente preocupação com a equidade e os direitos humanos. A inclusão da visão estoica enriquece essa trajetória ao destacar a importância da razão, da moralidade e da interconexão entre todos os seres humanos. No mundo atual, ela continua sendo um ideal em constante evolução, desafiado por questões globais, como desigualdade econômica, discriminação e a necessidade de uma governança justa e inclusiva. Buscá-la é, portanto, um processo contínuo, que requer adaptação às mudanças sociais e aos desafios emergentes, sempre com o objetivo de promover um mundo mais justo e equitativo para todos. Ser justo na sociedade atual exige uma combinação de empatia, respeito pelos direitos alheios e compromisso com o bem comum. Em um mundo repleto de desigualdades e desafios éticos, a prática da justiça começa com a valorização da dignidade humana e a busca por soluções que beneficiem a todos. O respeito é fundamental nesse processo, pois reconhece a importância de cada indivíduo e garante que nossas ações sejam guiadas pela consideração e equidade. O estoicismo oferece um caminho valioso para essa prática, ao enfatizar a importância da racionalidade, do autocontrole e da virtude. Através da sabedoria, podemos tomar decisões ponderadas. Com a temperança, evitamos excessos que possam prejudicar os outros. Pela coragem, enfrentamos as injustiças com firmeza, e com a prática constante da justiça, promovemos a harmonia e a equidade em nossas relações. O estoicismo nos orienta a agir de acordo com a razão,
o respeito e a moralidade universal, ajudando-nos a ser agentes de justiça e a contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada. Espero que esse princípio te ajude a viver uma vida mais plena e tranquila. Se quiser explorar mais sobre essa filosofia, convido você a assistir aos próximos vídeos repletos de sabedoria. Até a próxima!